Olá, alunos e alunas. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre a interseção e a união de conjuntos. Só que aqui a gente não vai mais ficar aplicando conceitos, a gente vai direto já para os exercícios, tentar aplicar isso a uma coisa mais prática. Vamos ver. O exemplo 1, ele vai falar sobre a interseção de conjuntos. Já o exemplo 2, ele vai falar mais sobre a união, mas vai envolver um pouquinho de interseção, tá bom? Vamos começar pelo exemplo 1. Dados os conjuntos A, que tem esses elementos, o conjunto B e o C, obtenha. Na letra A está pedindo o conjunto A interseção B. Lembra que esse símbolo de interseção é um U virado de cabeça para baixo. Então, se lê A inter B ou A interseção B. Vamos lá. A interseção, eu só vou ver os elementos que estão em comum entre o conjunto A e o conjunto B, certo? Então, vamos ver qual é esse conjunto. Vamos olhar, vamos analisar. O conjunto A tem os elementos -2, -1, 0, 1 e 2. O conjunto B tem os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos ver. Temos em comum o 0 aparece aqui e aqui. Temos em comum o 2 aparece aqui e aqui. Não estou vendo mais nenhum. Acho que só são esses. Então, a interseção do conjunto A com o conjunto B, eu tenho os elementos que são em comum entre eles. Então, é o elemento... Seria o 0, né? Primeiro, mas não é o 1. Coloquei sem querer, desculpa. Não é o 1. É o elemento 2, é o elemento 0, né? 0 e 2. São os únicos que aparecem nos dois conjuntos. Então, esse é o conjunto interseção, 0 e 2. Vamos agora representar isso pelo diagrama de Venn. Na primeira aula, ou na segunda talvez, eu mostrei como montar o diagrama de Venn para um conjunto só que aqui a gente tem um conjunto de interseção. O que a gente tem que fazer? Tem que representar os dois conjuntos. Então, vai ser assim, ó. Conjunto A, conjunto B. Eles aqui têm esse encontro porque a gente sabe que tem um conjunto de interseção. O conjunto de interseção sempre vai ser o encontro deles dois. Então, aqui eu vou colocar o conjunto A, aqui o conjunto B. No lado do A, a gente só vai colocar os conjuntos que são só do A, sem ser os que fazem parte dos dois. A gente tem o -2, a gente tem o -1 e temos o 1. Aí você pergunta, sim, mas o 0 e o 2 faz parte também. Faz parte. Só que desse lado aqui, só ficam os que fazem parte propriamente do A, que não se mistura com nenhum outro. Por exemplo, vamos agora colocar os do B. Os do B sem contar os que fazem parte do A também, só os do B. Então, a gente tem o 4, o 6, o 8 e o 10. Então, esses 4 elementos são os que fazem parte só do conjunto B, ok? E no meio vai ficar os que fazem parte dos dois, que é quem? O 0 e o 2. O 0 e o 2 está tanto no conjunto A quanto no B. Então, a gente coloca lá aqui no meio, 0 e 2. Então, se eu pedisse o diagrama de Venn para esse conjunto aqui, seria isso, certo? Então, aqui eu vou colocar no meio. Aqui é o do conjunto A, aqui é o conjunto B. E o do meio é o conjunto A interseção B, certo? Essa é a nossa letra A. Vamos para a letra B. A letra B pede A interseção C. Então, a gente vai analisar o conjunto A e o conjunto C, e ver quais os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, no conjunto A, a gente tem o 1. O 1 também está no conjunto C. E temos mais nenhum. Só temos o elemento 1. Então, a resposta será essa. O elemento 1, porque só tem ele que está em comum entre esses dois conjuntos. E agora vamos representar pelo diagrama de Venn. Então, a gente vai coloca o conjunto A e o conjunto C. Então, aqui, conjunto A, conjunto C. E vamos representar. No elemento A, a gente vai colocar só os que fazem parte do A.
Não vamos colocar os que se misturam com outros também. Então, vai ficar o menos 2, menos 1, 0 e 2. E no conjunto C, a gente vai colocar só os que fazem parte do C, sem ser os que se misturam com outros conjuntos. Então, a gente tem o 3, o 5 e 1. O 3, o 5 e o 7, perdão. 3, 5 e 7. Não vamos colocar 1, porque 1 ele faz parte do C também. Só que ele, além de fazer parte do C, ele faz parte do A. Ok? Então, o conjunto, os elementos que se misturam, o A com o C, ele vai ficar, na verdade, aqui. Então, é o 1 positivo. Então, esse conjunto é o A interseção C. Certo? E agora vamos para a letra C. Letra C. Aqui pediu o conjunto B, interseção C. Então, vamos olhar o conjunto B e o C e ver quais elementos que estão em comum. Ó, o B, aqui tem os elementos e o C também. Se a gente olhar o B e o C, eles não têm nenhum número que estão em comum, que aparece nos dois ao mesmo tempo. Não tem. Então, como não tem, então eu vou dizer que esse conjunto é vazio. Porque eu fui procurar e não tem o B interseção C. Não tem nenhum elemento que faça parte dos dois ao mesmo tempo. Então, aqui é conjunto vazio. Não tenho. Sim, Matheus. Aí você pergunta, mas como é que eu vou representar isso pelo diagrama de Venn? Então, eles não vão ter esse cruzamento aqui do meio, que é quando eu tenho elementos que fazem parte dos dois. Então, eu vou ter aqui o conjunto B, o conjunto C. Mas eles não chegam a se cruzar porque não tem nenhum elemento que faça parte dos dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu colocarei todos os elementos de B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E no outro, todos os de C, 1, 3, 5 e 7. Aí, para o outro, eu colocaria para o conjunto de interseção, eu colocaria B igual a B interseção C é igual a um conjunto vazio. Então, ficaria assim. E quando isso acontece, eu posso dizer que B e C são disjuntos. Eles são disjuntos, porque eu não tenho um conjunto que consiga pegar esses elementos dos dois ao mesmo tempo. Então, eu chamo de disjuntos. Gravem isso na mente de vocês. Ok, pessoal? Pronto. Esse foi o exemplo 1. O exemplo 2, ele já vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas também não será difícil. Só vai precisar de uma análise maior, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 2. Dados os conjuntos A, tem os elementos aí, B, C e D, obtenha. Então, a gente vai fazer o que a questão pede. A letra A, ela quer o A união B, ou A reunião B. Agora, o que a gente tem que fazer é unir o A com o B. Perceba que agora o U não está mais de cabeça para baixo, o U está virado para cima. Então, ele quer união, quer que una o A, conjunto A, com o conjunto B. Então, a gente só vai unir os elementos. Se tiver algum que se repita nos dois, a gente só precisa colocar ele uma vez. Não vamos repetir os números. A gente não vamos repetir os elementos. Eu falei na aula passada. Mas aqui não tem nenhum, então só é unir. 1, 2, 3, 4, aí depois 6, 7, 8. Pronto. Então, esse aqui é o conjunto A união B. Vamos para a letra B? Na letra B, ele está pedindo o A, união, aí a parênteses, o C, união com D. Vejam que aqui tem um parêntese. O que é que eu vou fazer primeiro? Aqui tem várias uniões nessa questão, na verdade. Tem duas uniões. Então, eu vou fazer primeiro, aqui está dentro do parêntese, certo? Então, vamos aqui. Só para essa daqui que está dentro do parêntese. C, união D. Então, eu vou unir o conjunto C com o conjunto D. Eu vou juntar os elementos. Se tiver elemento que apareça mais de uma vez, eu só repito ele uma vez na hora de escrever, tá bom? Então, vamos lá. Esse conjunto vai ficar 0, 1, 2... O 3 aparece tanto no C como no D. Então, só vou colocar ele uma vez aqui. 3, 4, 5... Mas não importava a ordem, não. 5, 6
e 8. Pronto, então o conjunto de C união D ficou com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok? Agora, ó, eu já tenho essa união. Já tenho aqui. Agora eu vou fazer o conjunto A, união com isso aqui, que foi o resultado disso. Então vai ficar assim, o A, união, só vou repetir. 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Pronto, agora eu vou unir o conjunto A, ó, que é esse aqui, com esse conjunto aqui, certo? Vamos só unir mesmo. Então vai ficar assim. O 0, o 1, ó, aparece no A e aparece aqui, então eu coloco só uma vez. Depois, o 2 aparece, ó, aqui e aqui, então eu coloco só uma vez. O 3 também aparece nos dois, coloco uma vez. O 4 também. O 6 só aparece em um, então repito. E o 8 também. Vejam a diferença. No outro, na outra questão, eu só fazia pegar os elementos que apareciam nos dois. Agora, eu junto tudo. Só que lembrando que eu não preciso repetir os elementos, só coloco uma vez. Então, esse aqui é a resposta da letra B. Já a letra C vai envolver tanto interseção como também união. Olha só. Primeiro aqui eu vou fazer o que está dentro do parêntese. O que está dentro do parêntese é a interseção D. Veja que o símbolo está de cabeça para baixo, o U. Então, a interseção D. Então, vamos fazer. O conjunto A é esse, tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto D tem os elementos 3, 4, 6 e 8. Então, vamos lá. Vamos fazer só isso aqui primeiro. Os elementos que aparecem no A e no D ao mesmo tempo é o 3 e o 4. Então, o conjunto de interseção vai ser só esse. 3 e 4. Agora que eu já tenho interseção, eu vou repetir aqui o B. O B união, ó, tá virado para cima. União, esse conjunto aqui, que eu acabei de descobrir que é 3 e 4. Então, eu vou colocar aqui 3 e 4. Agora, eu vou unir, ó, o conjunto B com esse conjunto. O conjunto B é 6, 7 e 8. Então, eu vou unir os elementos 6, 7 e 8 com os elementos 3 e 4. Então, a resposta vai ficar assim. 3, 4, 6, 7 e 8. Então, essa aqui é a resposta da letra C, certo? Pronto, a gente foi evoluindo e progredindo de acordo com as letras, né, as questões, até chegar nisso aqui. A gente não montou os diagramas de Venn para essas situações aqui. Isso vai ficar para outra aula, porque cada vez que a gente vai envolvendo mais conjuntos, mais símbolos, mais situações, os diagramas de Venn eles vão ficando mais complexos e mais difíceis de se entender. Então, eu vou deixar isso separadamente para uma aula para a gente estudar isso com mais calma, tá, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre exercícios com interseção e união de conjuntos. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí os comentários. Por favor, curtam o vídeo e quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Até a próxima aula.